Bom dia, estimados amigos paroquianos. Um bom amanhecer. Hoje, nesta sexta-feira, celebramos a memória de Santo Irineu, bispo e mártir, né? E nós pedimos hoje a graça de nós também difundirmos, né, o Evangelho como Santo Irineu e buscar também compreender as Sagradas Escrituras, o mistério da fé, tudo aquilo que nós temos e somos como cristãos. No Evangelho de hoje, Jesus, então, descendo do monte, ele encontra numerosas multidões e ele encontra com um leproso. E o leproso diante pergunta, se ajoelha: Senhor, se tu queres, tu tem o poder de me purificar. Jesus estendeu as mãos, tocou nele e disse: eu quero, ficar limpo. E ele ficou curado. Jesus toca na enfermidade. Jesus assume a nossa humanidade. O tocar no outro é ser sensível, é se sensibilizar com a vida do outro, com a história do outro. E Jesus estava no monte orando para o Pai. Interessante é que ele realizava as práticas de piedade, estar próximo do Pai sempre antes de começar a missão, Jesus subia ao monte. E eu pergunto, nós, quando começamos a nossa missão, nós subimos ao monte para rezar? Nós pedimos a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa história? E Jesus, foi nesse caminho que Jesus, então, foi encontrado pelo leproso. E a pergunta é: Senhor, tu queres, tu podes me purificar? Jesus diz: eu quero, ficar limpo. Olha só, o querer do homem impedir a Jesus a cura e o querer de Deus em curar. Olha a proximidade que Deus tem para conosco, essa intimidade que Deus tem para conosco. Jesus toca na nossa humanidade, Jesus toca na nossa fragilidade. Então, a fé desse homem, né, ele entrou no coração de Jesus, ou seja, aqui é duas realidades, né? Ou seja, a ousadia daquele homem de se ajoelhar diante de Deus, de se aproximar diante de Deus, né? É dizer: Senhor, eu estou aqui passando por uma dificuldade, Senhor, eu estou passando por um momento difícil, realiza a tua obra na minha vida, minha história, cura, Senhor, o Senhor tem o poder de curar-me. Olha só o grito daquele homem, né? E a fé dele fez com que ele ficasse curado, né? Tenha fé e seja curado, e você precisa crer nisso, né? O problema, porém, é que hoje nós confiamos desconfiando, né, de Deus. Duvidamos muitas vezes de que Deus pode realizar em nós, né? Isso mostra, né, como a gente num instante a gente está bem, num instante a gente não está bem. Ou seja, não é somente aqui uma cura, um milagre, não. É acreditar na resposta de Jesus. Eu quero, tu fica curado. Ou seja, naquele instante, né? Naquele instante o homem ficou curado. Né? Essa é a minha necessidade. Qual é a tua necessidade hoje? O que você está vivendo hoje? Eu pergunto para você. Qual é a tua dor hoje? Qual é a tua angústia no dia de hoje? O que tu precisa ser curado no dia de hoje? Diga para Jesus. Diga para Jesus: eu quero ficar curado disso, Senhor. Né? Toca na minha humanidade. Né? Então é importante isso, né? Entrar no nosso coração, entrar na nossa humanidade, né? Ou seja, é importantíssimo isso. Por quê? Porque nós vamos encontrando o Senhor Deus na nossa vida, na nossa história. Deus vai trabalhando em nós. Mas eu preciso querer isso, eu preciso me aproximar de Jesus. E nós temos muitas vezes a preguiça de se aproximar de Deus. Nós queremos a graça, mas queremos a graça sem fazer nada. Não. Existe um esforço diário. Eu quero a graça, eu busco a graça. E precisamos disso, buscar essa graça. Mesmo que nós temos dificuldade, né? Ou seja, nós mesmo que talvez nós não queiramos, nós precisamos nos esforçar para ir diante do sacrário, nos esforçar para ir diante da missa, nos esforçar para viver o mistério da nossa fé, nos esforçar para pedir perdão, nos esforçar para mudar. É necessário um querer meu, como aquele leproso que se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, se tu queres. Olha a humildade do homem. Humildade. Senhor, se tu queres, tu tens o poder. Eu creio que tu queres, mas é só se o Senhor quiser. Deus quer e realiza tudo em nossa vida. Deus dá uma nova dignidade. Mas aqui é importante, primeiramente, eu saber o que eu estou pedindo para Jesus.
E saber que Jesus vai me conceder a graça, e já tinha meditado isso uns dias atrás, mas reafirmo, Deus me dá a graça, mas tem coisas que nós pedimos para Deus e Deus dá imediatamente para a gente. Mas tem coisas que Deus demora e diz, filho, eu vou te dar essa graça, mas espera um pouquinho que agora não é a hora. E tem coisas que Deus faz para a gente, que Deus ele muda o modo de como alcançarmos. Então, a graça, eu te dou essa graça, vai ser da minha maneira, da minha vontade, não como tu queres receber essa graça. Eu sei o que é melhor para ti. E aqui está a nossa confiança. Então, a fé é isso, essa confiança de que tudo pode ser mudado. Tudo pode ser transformado. Né? Nós temos um testemunho em nossa comunidade, se me permitam falar, né? De uma graça, de um milagre, de um acidente, ou seja, de um jovem. Ou seja, a fé que moveu, né? A oração no Santo Terço moveu a fé de toda a família, que nós conseguimos a graça da cura daquele homem. A graça da cura. É somente ter fé. Senhor, se tu queres, tu tens o poder de purificar. E aqui está o grande segredo. Tenha um bom abençoado dia, que Deus abençoe você, a sua vida e o seu caminhar. Fica na presença de Deus.